Olá, igreja, paz do Senhor, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar de algo muito importante para a nossa vida cristã, para a nossa jornada cristã, que é como fazer um devocional, como a gente consegue ter aquele momento diário da nossa vida com Deus de uma forma eficaz, de uma forma que traga conteúdo e que a gente consiga meditar profundamente na palavra de Deus. Nos anos de 2012, 2013, quando eu estava no seminário bíblico, eu aprendi um método muito interessante, que eu já realizei ele várias vezes e realmente é muito eficaz para a minha vida, traz edificação para a nossa vida. Ele se chama SOAP, S-O-A-P, é uma palavra em inglês, é um acrônimo na verdade. Em inglês, SOAP significa sabonete, mas é só o acrônimo que o povo inglês usa para lembrar das 4 letrinhas S-O-A-P. E para que se usa esse método? Às vezes eu me pergunto assim, do que vale às vezes a gente ter apenas uma meta de leitura? Ler a Bíblia, ler e às vezes querer cumprir uma meta, querer cumprir um número X de versículos, de capítulos diários e aquilo acabar não sendo internalizado na nossa mente, no nosso coração. Então, do que adianta às vezes bater metas de leitura, bater metas de tempo de oração, se aquilo às vezes não está agregando para a nossa vida como deveria? Então esse método SOAP, S-O-A-P, ele significa as seguintes palavras, são palavras em inglês, talvez então você não vai apenas aprender um método de devocional, mas você vai aprender 4 palavrinhas em inglês, que o S significa scripture, que a tradução é escritura, o O é observation, que é observação, o A é application, que como o nome já diz aplicação, e o P é o prayer, que é a oração. Então ela é dividida nesses 4 momentos: escritura, observação, aplicação e oração. Então a escritura é o texto que você vai ler, aquele texto que você lê diariamente, às vezes pode ser aquele capítulo que você lê por dia, ou alguns versículos, ou a sua leitura bíblica do ano, às vezes é o seu texto que você lê diariamente. Eu acho interessante essa leitura ela ser de qualidade, então às vezes não se preocupar com a quantidade que você vai ler, mas com a qualidade da leitura. Então você vai ler às vezes um versículo, um texto, uma leitura corrente, ou às vezes eu gosto muito de usar o YouVersion no celular. Ele traz planos de leitura conforme temas que às vezes você esteja pesquisando, e é muito interessante. E então você vai fazer uma leitura, às vezes um versículo que for, se aquele versículo falou com a sua vida, medite nesse versículo. E o passo 2 é a observação. O que é a observação? Você vai analisar como aquele texto, para que aquele texto foi escrito, quando ele foi escrito, na situação que ele foi escrito. Vai analisar o contexto, o que estava acontecendo, por que Jesus, por que Deus, por que Paulo escreveu aquilo, vai tentar entender o porquê. E é importante perceber aqui que aqui não é um estudo teológico. Estudo teológico é outra coisa, que é o seu devocional com Deus. Então você não vai precisar nada além da sua Bíblia, e eu recomendo também para esse método você também usar papel e caneta. Tem um caderninho que você vai escrever o seu diário com Deus, né? E até para os mais organizados e caprichosos, essa caneta que eu recomendo é uma caneta de 4 cores. São 4 momentos e é comprovado que se você escreve em cores diferentes ajuda bastante na sua memorização. Esse aqui eu comprei quando eu estava no seminário bíblico e eu gosto de usar esse tipo de caneta até hoje para organizar as minhas meditações, as palavras que eu preparo. É bem interessante. Então, a escritura é o primeiro. O segundo, você vai então, observação, você vai observar o texto, vai analisar o texto. O terceiro, aplicação. Como aquilo se aplica para a sua vida. Como você vai converter essa mensagem, qual a mensagem que está sendo transmitida para os dias de hoje. Porque a gente sabe que a Bíblia ela foi escrita numa certa época, para um certo povo, para certas pessoas, e às vezes eram contextos diferentes que a gente vive hoje. Então, qual que é a mensagem que a gente pode extrair? Então, você vai começar a meditar nessa palavra, você vai começar a internalizar ela na sua vida. E o último passo é a oração.
aquilo tudo que você agora extraiu e conseguiu achar uma aplicabilidade para a sua vida, então você vai orar para que isso realmente, essa semente, seja plantada no seu coração e ela possa então crescer e gerar frutos. Vou dar um exemplo bem rápido, não quero tomar o tempo muito desse vídeo, mas eu estava vendo que o primeiro que eu escrevi nesse caderno aqui foi um texto que eu li em Lucas. Eu li só 2 versículos, que Lucas 15, 1 e 2 diz assim, ó: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. E eu parei por aqui, eu comecei a analisar esse texto. Então, só exemplificando, a ideia não é trazer a mensagem sobre esse texto, mas exemplificando o que poderia ser então a observação. Você vai observar o que Jesus estava fazendo, ele estava ali comendo com pecadores. Então chegou esses fariseus e mestres da lei e começaram a criticar. Você vai tentar pensar por que eles estavam criticando. E eu cheguei à conclusão que aquilo poderia ser inveja, poderia ser insegurança, que eles gostariam de estar sendo notados. A gente sabe que eles gostavam de chamar atenção nas sinagogas e Jesus estava tirando a atenção deles. Então eu comecei a entender por que eles estavam criticando a Jesus. E a aplicação que eu tirei disso para a minha vida é a seguinte: será que as minhas ações hoje, elas tentam trazer a glória para mim ou para Deus? Será que eu estou sendo igual a esses publicanos, esses fariseus, essas pessoas que estavam querendo tirar a atenção de Jesus para eles? Será que quando eu faço alguma coisa, eu estou querendo a glória para mim ou querendo a glória para Deus? Então essa foi a aplicação que eu tirei nesses versículos, tentando assim fazer uma comparação da minha vida com esses fariseus e mestres da lei. E por último, então, eu orei para que essa mensagem ela realmente frutificasse na minha vida. Então esse é o método que eu gostaria de deixar para vocês, o método SOAP, só relembrando: escritura, observação, aplicação e oração. E você mantendo isso, escrevendo isso, com certeza você vai viver momentos incríveis com Deus. Eu deixo o meu convite para você experimentar e eu sei que você não vai se arrepender. Deus abençoe.